Olá, galera do Acadêmico News. Como é que estão? Tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de ecologia. Tá? Começamos a aula passada, já, né? Tem 2 aulas já, a gente falando sobre ecologia, um tema de suma importância aí para o vestibular, para o Enem, certo? E a aula de hoje, ela tem um diferencial que é uma das partes da ecologia que mais cai em prova, que são as relações ecológicas. Tá? Então, as relações ecológicas a gente vai dividir para vocês de 2 formas, aquela que acontece entre seres da mesma espécie e aquelas que acontecem entre seres de espécies diferentes. Tá? Aí o momento de cada uma delas, aí a gente vai passando aqui para vocês no decorrer da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo. Ok? Então, muita atenção. Procurem assistir a aula, procurem tirar as dúvidas com a gente aí nos fóruns, nos grupos, certo? E fazer exercício, resolução de exercício. Muita resolução de exercício de relações ecológicas, porque com certeza alguma coisa vai aparecer em algum vestibular que você vai fazer. Beleza? Então vamos lá, começando com as relações ecológicas. Quando a gente introduziu o assunto de ecologia, eu disse para vocês que a ecologia estudava a relação dos seres vivos entre si. E deles com o meio. O meio determina como que tipo de ser vai viver ali, né? E o ser vivo também determina uma forma do meio, mas eles têm que se relacionar, aquele conceito de população, lembra? Conjunto de indivíduos da mesma espécie que habitam no mesmo lugar interagindo. Pois é. Então, existem na natureza essas interações. Essas interações podem ser entre seres da mesma espécie, tá? Chama de intraespecífica, e entre seres de espécies diferentes, que a gente chama de interespecíficas. Tá? Então, aqui, olha, cuidado. No dia da prova, existe uma questão do emocional. Tá? E, às vezes, você lê uma palavra, está escrito uma palavra na prova e você lê outra. Tá? Então, preste atenção. Aqui, nós estamos falando da relação intraespecífica. O que é intra? Interno. Dentro de uma mesma espécie, então, em uma população. Tá? Então, entre ser da mesma espécie. E existem as relações interespecíficas, para fora da espécie, entre espécies diferentes. Tá? Então, primeiro a gente divide esse tema nesses 2 tipos de relações. Tá? Depois a gente vai dividir nas relações harmônicas e as relações desarmônicas. Tá? Então, tanto as relações quanto as interespecíficas, elas podem ser classificadas como harmônicas ou positivas, desarmônicas ou negativas. Tá certo? Muito bem. Nas relações harmônicas ou positivas, são naquelas em que nenhum indivíduo envolvido, ele sofre prejuízo. Então, não pode, para uma relação ecológica ser classificada como harmônica ou positiva, ninguém pode ser prejudicado. Tá? Então, isso é uma premissa para que ela seja classificada dessa forma. Caso algum dos envolvidos venha a sofrer prejuízo. Se alguém for prejudicado numa relação, ela vai ser classificada como desarmônica ou negativa. Tá? Nós utilizamos sinais para dizer que teve benefício, que teve prejuízo ou que não teve nem prejuízo nem benefício. A relação foi indiferente. A gente usa sinais matemáticos, tá? Para indicar isso, certo? Então, esse conceito, né, que a gente usa aqui para dizer que foi harmônico ou desarmônico, tá? Só é válido considerado isoladamente. Porque na natureza, como a gente já viu na aula passada sobre densidade populacional, né, o controle da população, aquele negócio todo, a gente viu que sempre tem algum benefício. Tá? Ok? Para o equilíbrio, né, da população. Né? Ok? Então, vamos lá começar com as relações
específicas, harmônicas. Intra, dentro da espécie. Então, são seres da mesma espécie se relacionando. Tá? E uma relação harmônica. Então, nessas relações, nesses dois exemplos que eu vou citar para vocês aqui, ninguém vai tomar prejuízo. Um tipo de relação desse tipo aqui, relações intraespecífica harmônica, recebeu o nome de sociedade. Tá? O que caracteriza uma sociedade? Então, a sociedade compreende uma interdependência comportamental, certo? Entre os indivíduos de uma população. Numa sociedade, todo mundo depende de todo mundo é beneficiado com o trabalho de todo mundo, e existe uma divisão do trabalho, uma divisão social do trabalho. Tá? O indivíduo não consegue viver sem o outro, tá certo? Então, nela ocorre uma nítida, isso é uma característica da sociedade, uma nítida divisão do trabalho. Tá? Exemplo de sociedade. O exemplo mais explorado em prova são as abelhas, as formigas e os cupins, que são animais sociais, tá? Vivem em sociedade, ok? Na sociedade das abelhas, como é que é composta uma colmeia? Então, lá na colmeia tem a rainha, uma fêmea diploide, tá? Para cada par de cromossomo ela tem 2, certo? Fértil, um abdômen bem desenvolvido, certo? Qual é o papel dela na colmeia? Manter a harmonia da colmeia, controlar a população da colmeia e controlar a produção da colmeia toda. A outra fêmea, as operárias, também são diploides, mas são estéreis, o abdômen é atrofiado, não se reproduz. Tá? Qual é o papel dela? O nome está dizendo, o labor, trabalhar para a manutenção da colmeia. E o macho, são os zangões, são machos férteis, mas são machos haploides, tá? Que se reproduzem, uma forma de reprodução chamada partenogênese, se origina de um óvulo não fecundado. Qual é a função do zangão? Reprodutiva. Tá? Então, esses 3 tipos de indivíduos compõem essa sociedade. Tá? As castas. Então, aqui nós temos as abelhas, tá? Nos seus favos, aqui trabalhando. E aqui nós temos um outro tipo de sociedade, dos cupins, aqui a rainha. Tá? Engraçado, interessante, por assim dizer, no cupizeiro, tem o rei e tem a rainha. Né? Que nome que a gente dá para esse regime político? Monarquia. Aqui na colmeia, quem manda é a fêmea, é a mãe. Então, nós temos um matriarcado. Tá? Também aqui tem nítida divisão social do trabalho, como tem aqui nas abelhas. Ok? Muito bem. Um outro tipo de relação ecológica intraespecífica, harmônica, são as colônias, que muita gente confunde, sabe? Colônia com sociedade. Inclusive, em documentários, é comum, quando é traduzido do inglês para o português, ter essa confusão de chamar a sociedade de colônia. Tá? Então, a colônia também é uma relação entre indivíduos da mesma espécie, onde todo mundo se beneficia, mas existe, diferente da sociedade, uma ligação anatômica entre os indivíduos. Dificilmente, raramente, você vai encontrar um indivíduo de uma colônia isolado. Tá? Por isso que é colônia, porque eles vivem agregados fisicamente um no outro. Tá? Geralmente, as colônias são constituídas por indivíduos que se reproduzem assexuadamente, então são geneticamente iguais. Tá? E isso é uma forma, se acredita que tenha sido uma forma de resistência às intempéries do meio, tá? Para eles poderem sobreviver. Tá?
Então, de um modo geral, se reproduz assexuadamente por brotamento. Vocês já estudaram isso, né, nos fungos, nas esponjas, por exemplo. Às vezes os descendentes podem ficar ligados ao exemplar lá, ou pode se desligar. Tá? Temos os recifes de corais, a caravela portuguesa, um quinidário, outro quinidário aqui, algas filamentosas, bactérias são exemplos mais comuns, os hidrozoários lá nos salenterados também. Ok? Entre outros que formam esse tipo de relação. Tá? Colônia formada por protozoários, formada por bactérias e algas, apresentam todos os indivíduos, como eu disse para vocês, iguais. E uma coisa marcante para você diferenciar as colônias da sociedade é que aqui na colônia não há divisão do trabalho. Tá? E lá na sociedade há divisão do trabalho. Lá na sociedade os indivíduos são indivíduos literalmente, não estão ligados anatomicamente. Na sociedade, na colônia, perdão, os indivíduos estão ligados anatomicamente. Tá? Existem as colônias homeomórficas, quando os indivíduos são geneticamente iguais, tá? Como é o caso que acabei de citar para vocês. Tá? No caso da caravela, é um exemplo de uma colônia que é formada por indivíduos diferentes, que desempenham funções diferentes. É uma exceção. Aqui nós temos uma divisãozinha de trabalho. Tá? Tem aquele para flutuar, tem aquela parte para flutuar, tem a parte para reproduzir, tem a parte para conseguir alimento. Ok? Nesse tipo de colônia da caravela, nós chamamos ela de heteromórfica, porque os indivíduos têm forma diferente. Tá? Então, o que é que nós acabamos de ver? Dois tipos de relações intraespecífica harmônica, onde todo mundo é beneficiado. Quais foram eles? A sociedade e a colônia. Ok? Aqui, uma colônia de bactérias, dos cocos, e aqui uma colônia de bactéria de bacilos, certo? Muito bem. Temos agora, como segundo item dessa nossa aula, as relações ecológicas intraespecífica desarmônica. Então, entre indivíduos da mesma espécie, só que agora alguém vai ter prejuízo. Tá? Se tiver prejuízo, é desarmônica. Não teve prejuízo, é harmônico. Então, nós temos o canibalismo. Todo mundo conhece. O que é o canibalismo? Quando o indivíduo de uma espécie mata outro da mesma espécie para se alimentar. Certo? Então, a relação é que o animal mata o outro da espécie para se alimentar. É um fato raro no mundo animal, entre os vertebrados. Existe, mas é raro. Tá? Então, ele pode ocorrer quando a população atinge uma alta densidade, por isso que a gente estudou a densidade demográfica, a densidade populacional na aula anterior, uma superpopulação. Quando acontece isso, uma forma de manter a população lá no seu nível, lembra da resistência do meio? É as fêmeas ou machos comerem os filhotes. O leão, geralmente, ele se alimenta dos filhotes machos da leoa, não é filho dele, mas de outro leão, para que diminua a população e ela entre no cio rapidamente e ele possa reproduzir com ela. Tá? Entre os invertebrados é mais frequente, tá? Como acontece, né, é conhecido, né, muito falado, como acontece com o louva-a-Deus, tá? Quando a fêmea, após o ato sexual, ela devora literalmente o macho, tá? Então, quando acaba a relação sexual entre eles, a fêmea vai lá e, literalmente, vai se alimentar do macho. É uma forma dele compensar o gasto energético que ela vai ter na geração dos filhos dele. Tá? É uma coisa que na natureza é bem planejada. Tá ok? Então, o canibalismo também pode ocorrer entre as aranhas, tá? Alguns peixes predadores também praticam o canibalismo. Tá? Então, aqui, ó, nós estamos vendo, né, na figura, uma louva-a-Deus comendo aqui o seu parceiro sexual. Ele já fecundou ela, né, ela já vai gerar o filho dele aí. Os filhos são muitos, né? Ele é ovípara.
E aí as proteínas para formar o filho dele vem dele, né? Ele vai pensar que vai passar batido? Não, isso é a pensão alimentícia que ele está pagando aí. Tá certo? Então, como é que a gente chama isso? Canibalismo. Ok, galera? Já pensou se a moda pega, hein? Entre os vertebrados? Oh, tinha muito nego fudido. Muito nego lascado aí. Vamos lá. Beleza? Então, ó, belezinha, rapidinho, né? O primeiro tópico da nossa aula, relações ecológicas intraespecíficas, harmônicas e desarmônicas. Voltando aqui, só para lembrar, colônia, sem divisão de trabalho, tá? Na maioria das vezes, né? São nas heteromórficas, sociedade com divisão do trabalho. Na desarmônica, sim, aqui vai ter uma relação ainda, que é a competição. Perdão. A última relação que a gente vai ver aqui é a competição, tá? Muito cuidado com essa relação aqui. É o único tipo de relação que aparece entre seres da mesma espécie e entre seres de espécies diferentes, tá? Então, como nós estamos falando ainda de intraespecífica, só que aqui é desarmônica, tá, galera? A competição, tá? Aqui é desarmônica, está errado aqui, tá? Então, a competição, que tipo de intraespecífica é de que tipo? Harmônica ou desarmônica? Desarmônica, desconsidera aqui em cima, tá certo? Então, o que leva dois seres vivos da mesma espécie a competirem entre si? Recurso. Lembra lá da resistência do meio? Né? Então quando o indivíduo é da mesma espécie que o outro, ele depende dos mesmos recursos que o outro. Enquanto tem recursos para todo mundo, beleza, ninguém vai se incomodar com o outro. Mas na hora que começa a faltar recurso, aí vai começar a competição, tá? O ambiente, território, tá? Água, no caso das plantas, sais minerais, no caso das plantas, fêmea para reprodução. Então, vários são os motivos que levam dois seres vivos da mesma espécie a competirem. A gente diz que é quantidade insuficiente para atender a demanda de toda aquela população. Beleza? As plantas pela luz, para realizar fotossíntese, tá? Os sais minerais, a água. Então, os animais pelo alimento, pelo espaço, pela fêmea para copular, tá? Perpetuar a espécie, certo? E aquilo que eu falei para vocês lá em densidade demográfica populacional, a competição intraespecífica determina a densidade da população, tá? Vai fazer com que alguns migrem, lembra da imigração, emigração e tal, está tudo relacionado. Por isso que eu disse, não é um assunto que cai separado, ele faz parte de um contexto maior, tá? Então, e também a competição intraespecífica, a gente vai ver isso lá em evolução. Muitos nascem, mas poucos chegam à fase adulta, certo? E por que poucos chegam à fase adulta? Porque, entre outras coisas, entre os filhotes de um casal, vai haver uma luta pela sobrevivência, vai sobreviver os melhores. Isso é que a gente chama de evolução, né? Pois vai favorecer os mais adaptados ao ambiente, ok? Então, a competição intraespecífica é uma forma de território, tá? Delimitar um espaço. Esse espaço, por exemplo, quem tem cachorro em casa sabe. Né? O cachorro está sozinho no quintal. Você chegou com o carro, ele vai lá, mija no pneu do carro. Para quê? Para delimitar território. Né? Saiu, não vai chegar nenhum outro macho lá. Você chegou de novo, ele vai e mija de novo. Então, através das fezes, do canto, né, do rugido, os animais têm várias formas de delimitar o espaço, né, porque ele precisa de uma determinada área para poder agir livremente. Tá? O macho, de diversas maneiras, né, os cães, o lobo, os coelhos usam urina, insetos, substâncias odoríferas, né, chamado feromônio, o canto, né, o coachar. Então, tem várias maneiras geralmente, um macho delimitar o seu território nessa forma de competição aí. Tá? Quando a luta, às vezes a luta corporal entre dois indivíduos da mesma espécie, né, o perdedor, ele tem que se afastar. Tá? Ele migra
e vai procurar um outro lugar para viver, porque ali já não é mais o território para ele, ok? Então, aqui por alimento, por exemplo, 2 pássaros disputando o alimento, a disputa a demarcação do território através do canto, ok? Então, agora sim, agora nós encerramos esse primeiro tópico de relações intraespecíficas, tá? Dentro da mesma espécie, as harmônicas, colônia e sociedade, a desarmônica, o canibalismo e a competição intraespecífica. Então, alerto vocês, pode aparecer na prova competição intraespecífica e interespecífica. Competição entre seres da mesma espécie, competição entre seres de espécies diferentes, que a gente vai estudar no próximo momento. Ok, galera? Agora a gente vai dar um tempinho, tá? Para trocar aí ali o cartãozinho e daqui a pouco a gente volta dando continuidade no nosso assunto top, beleza, que cai bastante no vestibular. Aguarda só um minutinho aí que já já a gente volta.